E aqui no estúdio nós estamos tendo o prazer de receber o jovem Rodrigo Lima. O Rodrigo Lima é profissional com ampla experiência em desenvolvimento web, especialista nas tecnologias PHP e outras cujos símbolos, cujos nomes serão ditos por ele mesmo a partir desta conversa que vamos ter agora sobre essa tecnologia mais avançada do mundo, que dá ao homem e à mulher, o homem no sentido genérico, uma dinâmica impressionante, uma amplitude jamais esperada. O Rodrigo Lima, você envolvido com os avanços tecnológicos e a internet, sobremaneira, como é que sensação pode ter quem vive envolvido no sistema? Bom dia, obrigado pelo convite. A gente tem na internet a ferramenta fantástica de conexão de pessoas. A gente tem ferramentas e pessoas usando essas ferramentas que geram bastante conteúdo, tanto conteúdo útil como não útil. Então, acho que é uma ferramenta que, bem utilizada, pode trazer muitos frutos, tanto para você como pessoalmente, profissionalmente, como para empresas e pessoas públicas também, políticos, por exemplo. Pois não. São dois aspectos que precisam ser abordados. O aspecto técnico, puramente dito, né, como funciona o sistema, e também a questão moral, que nós temos ouvido de alguns psicólogos, sociólogos, falando para as famílias, cuidado com a internet, porque ela pode deformar. Eu gostaria que você fizesse que considerações, que reação pode gerar uma afirmação, uma advertência nesses termos. Cuidado com a internet, ela pode deformar o caráter. A gente vê, ela facilita bastante a conexão entre pessoas. Então, se você não tiver crianças, por exemplo, não tiverem um acompanhamento dos pais para ver que tipo de sites elas estão acessando, que tipo de pessoas elas estão conversando, ela corre o risco, sim, de ter pessoas mal intencionadas entrando em contato com essas crianças, em ter pessoas mal intencionadas roubando informações dessas crianças, ou de adultos em si também, roubando dados de cartão de crédito, etc. Tem que ter preparo, tem que saber utilizar a internet para não acessar um site que contém um vírus que vai instalar um programa no seu computador que vai roubar os dados. Basicamente é experiência, tem que ir usando e aprendendo a usar e tomando muito, e sempre um pé atrás, sempre tomando cuidado com quem adiciona o seu filho no MSN, com quem mandou e-mail para o seu filho, com que tipo de e-mail você recebe com um link para executar um programa. Então tem que tomar cuidado com cuidados básicos, como a gente tem que ter com tudo na nossa vida. Pois não. Não confiar em tudo que chega para você, como você não pode confiar em tudo que você vê na rua. Eu acho que o cuidado básico é esse, você não ser totalmente desconfiado, mas também não ficar aberto a tudo que lhe oferecem, a tudo que enviam para você. Pois não. Feita esta consideração, o que é possível construir através da internet, por quais caminhos, ou quais alternativas a internet oferece para o ser humano? Várias. Para empresas, publicar um site com suas informações, com seus produtos e serviços, com seus clientes atendidos, ter uma mídia de baixo custo para você divulgar para todo o Brasil, para todo mundo o que você faz, o que você vende. Para pessoas, conhecer pessoas diferentes, conhecer pessoas de outros estados, de outros países, entrar em sites de discussão, fóruns para discutir um tema que você trabalha, saúde, fisioterapia, medicina, própria computação, você tem várias ferramentas, fóruns para você discutir assuntos que são do seu interesse. Você tem várias pessoas, você consegue achar pessoas com interesses comuns aos seus, tanto pessoais quanto profissionais. Então, é uma ferramenta que bem utilizada, pode engrandecer bastante o seu conhecimento. Pois não, no seu currículo consta que você tem profundo conhecimento
conhecimento avançado de arquitetura de rede e infraestrutura de internet. Como é que se compõe essa infraestrutura? O que se chama de infraestrutura de rede? Essa infraestrutura são as conexões, são os pontos de conexão com a internet. A gente contrata uma operadora de telecomunicações para ter acesso a uma velocidade X de conexão. Por trás dessa internet, por trás da gente entrar num Velox da vida, por trás da gente usar um 3G da vida, tem uma infraestrutura de computadores, servidores e conexões, seja de fibra ótica, seja de satélite, seja de transmissão sem fio, que estão te levando para o que a gente chama de backbone, que é como se fosse uma superestrada que tem as conexões entre os estados, entre as cidades e entre os outros países. É como se fosse um grande conjunto de redes de computadores que vão crescendo. Tem as redes locais, as redes metropolitanas e as redes de longa distância. Então todas essas redes se conectam através de um protocolo chamado TCP/IP, que é uma infraestrutura que foi criada para facilitar a conexão. Ela, resumindo a história, ela divide a informação. Quando você solicita um acesso a um site, você está mandando na rede uma requisição a um servidor para lhe fornecer aquela informação. E essa requisição vai chegar através de uma rede interligada de vários pontos que vão escolher a melhor rota nessa conexão e vai te devolver aquela informação também em vários pacotes de informação que vão trafegando pela rede até chegar no seu computador. Então, aquele site que você está acessando no seu computador, você não está acessando de uma só máquina. Você recebeu aquela informação de vários pontos da rede. Eu estive a ouvir a entrevista num canal fechado desses, de Milton Coelho da Graça, um dos jornalistas mais preparados, porque ele está sempre se reciclando. E diante de uma pergunta se os jornais impressos tenderiam a desaparecer com o apogeu da internet, a concepção dele é que se até poderia admitir o jornal, mas que o rádio AM cresceria de maneira impressionante com o apoio que a internet lhe está dando. E ao você falar que para quebrar o preconceito de que a internet destruirá outros meios, aí essa fala do Milton Milton Coelho das Graças está de acordo com o seu pensamento. O rádio AM, sobremaneira, cresce de forma espetacular com o crescimento, com o surgimento da internet. Certo, eu vi o site de vocês, já acompanhei o programa, não sabia que tinha um site, muito bom saber que tem um rádio daqui que está online na internet. É muito bom porque a pessoa está no trabalho, de repente está com fone de ouvido, não está acompanhando, não precisa estar só no carro, só em casa. É importante sim a presença dessas mídias na internet também. Está aqui o programa na rádio convencional e está o programa na rádio via internet. As redes sociais, elas são plataformas de comunicação muito interessantes. Elas agregam pessoas com conhecimentos, com interesses em comum. Elas agregam uma grande quantidade de pessoas com um objetivo, ou seja, buscar conhecimento, ou seja, simplesmente conversar com pessoas. Então, uma empresa, um político, um profissional que queira entrar nela tem que aprender a usar. Por exemplo, o Orkut, a gente tem 50% de presença. No mundo todo ele tem 40 milhões de pessoas. 50% dessas pessoas são brasileiros. No Facebook tem uma presença menor, bem menor. Que a Facebook já é outra rede, bem semelhante ao Orkut, só que com presença mais forte mundial. É a maior do mundo com 250 milhões de pessoas. O Orkut e o Facebook são bem parecidos. São redes que você cria o seu perfil, coloca suas informações pessoais, profissionais, suas fotos, seus vídeos, procura pessoas, seja pelo e-mail, você usa ferramentas para descobrir pessoas por nome, por cidade, por estado, por profissão, e você começa a se conectar a essas pessoas e a conversar com essas pessoas. Então, as empresas ou os profissionais que queiram usar essas ferramentas, eles têm um grande trunfo nas mãos, que é achar pessoas com interesses em comum. Por exemplo,